boa noite, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos. O meu nome é Flávio Dutra, eu sou Country Manager aqui da MSM, uma organização canadense com instituições ao redor do mundo. E hoje temos o prazer de receber um convidado super especial para mais uma sessão em língua portuguesa do Campus Connect, que são sessões semanais onde vamos trazer informações sobre educação internacional, vamos trazer convidados especiais, ex-estudantes que tiveram a oportunidade de estudar em instituições estrangeiras, nos destinos dos quais nós temos as nossas instituições fora do Brasil, que são eles Canadá, Estados Unidos, Irlanda e Nova Zelândia. E hoje eu tenho um convidado super especial, que é o Roberto Bihari, um amigo de longa data, que vai falar um pouquinho para a gente sobre as experiências que ele teve enquanto estudante internacional, enquanto um estudante fez a universidade nos Estados Unidos. Mas antes de passar a palavra para o Roberto, eu vou apresentá-lo rapidamente com o extenso currículo que ele tem. Então, vamos lá. Ele já tem mais de 24 anos no mercado profissional, 6 anos morou nos Estados Unidos, então vai trazer aí uma bagagem super bacana para a gente durante este bate-papo. Durante a sua estadia nos Estados Unidos, ele não só foi um estudante internacional, fez uma universidade por lá, mas também teve a oportunidade de ser estagiário e se tornou, até chegar ao cargo de diretoria, numa instituição chamada ICO, que é a Organização Licenciada do Departamento Americano, do Estado Americano, que faz a emissão dos vistos J1. Ele vai explicar para a gente um pouquinho melhor como funciona essas informações do visto J1. Foi também o primeiro brasileiro a participar de reuniões do visto J1, Departamento do Estado Americano. Atualmente, ele é presidente e um dos fundadores da ABRAPEI, que é uma associação que representa profissionais do mercado de intercâmbio cultural aqui no Brasil, de intercâmbio de educação internacional. Trabalha com educação internacional há muitos anos, tem muita experiência no mercado, tanto como agente, também como representante de instituições. Ao representar as instituições aqui no Brasil, o Roberto, ele já desenvolveu o mercado latino-americano para 4 grupos de instituições do exterior, né? E atualmente desenvolve o mercado latino-americano para dos verticals, que é uma das empresas irmãs aqui da MSM, que é a Abicodo, e também ele tem uma veia empreendedora, ele tem desenvolvido um trabalho muito legal, principalmente nas redes sociais, onde ele oferece monitoria, né, principalmente na questão de marketing digital e empreendedorismo. Roberto, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos que estão aqui presentes. Você falou um pouquinho aí do meu currículo, realmente já tem, como você falou, 24 anos que eu já sou um profissional, vamos dizer assim, e já estou eu estou indo para o meu 18º ano trabalhando, né, nesse ramo que eu chamo de educação internacional, né, que aqui no Brasil todo mundo acaba falando intercâmbio, mas eu sempre frisei como educação internacional. Legal que você falou aí algumas coisas, né, Flávio, em relação, por exemplo, eu sou o presidente e um dos fundadores da ABRAPEI, que é uma associação única no mundo inteiro, né, de educação internacional. Hoje serve aqui para o Brasil, onde a gente tem não só os representantes de instituições como agentes, eles podem se cadastrar ou se vincular à associação, então isso foi uma coisa muito legal que eu consegui trazer. Como você mesmo falou, eu morei 6 anos nos Estados Unidos, eu fui para trabalhar para uma organização que era licenciada pelo Departamento de Estado americano. Então, eu falo com muito orgulho isso, que eu sou o único, na verdade, eu sou o único, acho que, pelo menos até 2015, eu sei, depois eu não acompanhei mais, eu era o único latino-americano a participar dessas reuniões em Washington, né, representando a minha empresa. Então, foi muito legal, eu comecei como trainee, e desenvolvi todo um trabalho lá e cheguei a diretor de relacionamento. E como você falou, hoje né, dou mentoria para quem quer empreender, para quem quer entrar no digital, e principalmente, né, como a gente já falou aqui, tem o Abicodo como uma das minhas, né, hoje como meu job principal aqui, que é o que eu levo, né, ou a gente está trazendo ela aqui para conhecer ainda mais o mercado latino-americano. Não é fácil,
é difícil, mas eu sempre falo que o que me dão para fazer, eu vou fazer com o maior carinho e amor e vou trazer resultado para isso. Então, estou muito feliz com a Abcoro e muito feliz novamente por esse bate-papo aqui. E estou pronto agora aí para, como você quer tocar isso, você quer me fazer algumas perguntas, vou ter o maior prazer em compartilhar com as pessoas que estão do outro lado, né, um pouquinho da minha experiência, né? E só Legal, para Beto. finalizar, desculpa, Flávio, que eu acabei Depois, não mencionando, mas também, né, nesse período que eu fui para lá, eu fui a trabalho para lá, e depois de um tempo eu pude ter um outro visto que me permitia estudar, então a primeira coisa que eu fiz foi voltar para a faculdade. Então eu realmente sou uma prova viva aqui do outro lado de quem fez faculdade lá nos Estados Unidos, né, e que realmente pode te recomendar, viveu, né, o que muitas pessoas querem viver, vamos dizer assim. legal. Excelentes explicações, Roberto. Muito obrigado aí pelas suas compartilhar um pouco dessa sua experiência inicial. Eu sou super seu fã, você jamais vai esquecer todo a sua ajuda desde o início, quando eu comecei nessa área de educação internacional também, lá como franqueado ainda da World Study em 2012 para 2013, e hoje a gente está aqui batendo esse papo, para mim é super gratificante ter essa oportunidade. E vamos lá falar então justamente do que a gente está aqui programado a falar sobre o destino dos Estados Unidos como uma opção para quem quer fazer faculdade no exterior. Afinal de contas, né, apesar dos atualmente o mercado está muito mais voltado para o Canadá, existe um mercado ainda muito a ser explorado para os Estados Unidos, principalmente para os cursos de graduação e pós-graduação, né? Em especial para quem busca aí oportunidades também de permanecer no destino, de permanecer lá nos Estados Unidos ao término do programa, né? Porque é sabido que programas universitários nos Estados Unidos oferecem algumas oportunidades de vistos, que é o OPT de 1 ano, de até 3 anos para quem faz ali a carreira de STEAM. O que você acredita que a sua experiência enquanto estudante internacional trouxe, né, hoje vendo, a gente na hora da apresentação, falei todo esse seu extenso currículo, não só na educação internacional, mas também em outras áreas. O que você acredita que a experiência internacional, como um estudante de um curso universitário nos Estados Unidos, abriu portas para você hoje para trabalhar nessa área que você trabalha e desenvolver o que você desenvolve aqui no Brasil? Olha, Flávio, pergunta bem legal. Eu vou começar a falar por etapas, assim, né? Eu fui, né, no meu caminho, vamos dizer assim, que eu tracei, foi um pouco diferente, né, das pessoas hoje em dia, que assim, muita gente chega aqui procurando a gente, ou procurou você durante muito tempo, né, para fazer uma universidade, né? O meu caso foi um pouco diferente. Eu recebi uma proposta de trabalho, né, que nessa época, lá atrás, isso foi lá em 2004, se eu não me engano, tá? Tem tempo, tá, gente? Tinha um programa de trainee, né, que era de até 1 ano e meio, né, que era o J1. E me ofereceram esse trainee por causa do trabalho, né? Então, esse ia ser um trabalho normal. E eu não fui, tipo assim, na verdade, eu estava fazendo a faculdade aqui no Brasil, eu tive que optar. Ou eu pego essa oportunidade de emprego, né? Eu estava com emprego, com contrato, com tudo bonito, tive que tirar meu visto lá no consulado, um visto diferenciado. Você Ou trancou a faculdade aqui no Brasil? eu tranquei a faculdade, eu tomei a decisão de trancar a faculdade porque eu já via aquilo que eu fazia já era o que eu amava, né? Eu já trabalhava nessa área. E aí eu falei, não, vamos embora, vamos. Só que esse visto, curiosamente, ele tinha um impeditivo, que ele não permitia você estudar legalmente. Se você quisesse estudar, você não podia, porque pelo fato de ele ser um visto de trabalho, esse visto era para você realmente se dedicar ao seu trabalho. E isso era assim, muita gente fala, pô, mas você não podia, por que não, né? Tipo, mas é ao contrário, geralmente é ao contrário, né? Hoje em dia é mais fácil os vistos de estudos que permitem trabalho. Eu fiz o contrário. Eu fui para um visto de trabalho, mas não permitia o estudo. Quando eu acabei esse meu visto, né, a primeira coisa que eu fiz, Flávio, porque eu tinha muita consciência de que, peraí, tudo bem, eu tenho inglês fluente, eu tenho espanhol fluente, eu tenho português, claro, né? Mas peraí, se amanhã, dentro da empresa, eles me mandam embora,
que eu vou, tipo assim, hoje tudo bem, eu estava muito bem colocado dentro da empresa, né? Então, como eu te falei, eu comecei como trainee e no meu terceiro ano já, eu fiquei 6 anos lá, meu terceiro ano eu já era diretor. Então, assim, só que eu sabia que se eu perdesse esse emprego, né, eu não podia ficar sentado no meu porto seguro, eu tinha que continuar me especializando. E foi daí que eu comecei a procurar a universidade, foi daí que eu entrei para a universidade, né, eu fiz o processo pelos Estados Unidos mesmo, então eu cheguei lá, fiz provas, levei toda a minha documentação, Legal. e entrei, fui aceito, bonitinho, né? E aí eu vou te falar, fiquei esse tempo lá, e quando eu resolvi voltar para o Brasil, aí mais entrando agora na tua pergunta, né? Quando eu voltei para o Brasil, nessa época que eu voltei para o Brasil, eu ainda era novo, eu tinha 29 anos quando eu voltei para o Brasil, 29 para 30 anos. E, cara, choveu oportunidades de emprego para mim, eu recebi proposta da IBM, eu cheguei a fazer o processo, até o processo seletivo deles, passei, a Unilever, passei, e, cara, decidi voltar a trabalhar com intercâmbio, né? Então, assim, mas por quê? Porque é uma paixão minha, é o que eu falo para todo mundo, né? Então, você sabe, a gente foi de onde a gente se conheceu, eu resolvi empreender, né? Que foi o curso até que eu tinha feito lá, eu tinha feito curso de gerenciamento, né? Se a gente for traduzir, seria gerenciamento e negócios com foco em empreendedorismo. Então, por mais que eu tive essas grandes empresas que me chamaram para trabalhar e abriu muita oportunidade para mim, como até hoje abre, eu preferi continuar nesse ramo que era o que eu amava. Resolvi empreender, então resolvi ter uma franquia, né? Mas é muito o que eu falo para todo mundo. Eu posso garantir a todos que o investimento que eu fiz, né, nesse caso, até na época, a empresa me ajudou, ela pagou uma parte da minha faculdade, depois eu paguei o restante. O que eu posso falar é o seguinte: eu estou há 24 anos trabalhando, sem nunca ter tido, graças a Deus, nenhum problema, né, de recolocação no mercado. Então, eu falo isso para todo mundo, né, que essa é uma das oportunidades, porque além do inglês fluente, além do espanhol fluente, você tem toda a bagagem que você aprende, né, morando fora, estudando fora, tendo uma cultura de trabalho, né, nesse caso americana, que me ajudou muito, né? A gente é muito aberto aos americanos, ou tudo que a gente aprende em termos dos Estados Unidos, então eu acho que isso é muito importante. A pessoa que vai para lá, ela abre o currículo dela de uma forma gigantesca, entendeu? Muita gente, às vezes, né, eu trabalhava direto com algumas universidades americanas, né? Você sabe que eu representei direto algumas das melhores, da top 100, top 10 dos Estados Unidos, e muitas vezes as pessoas tinham um pouco de medo pelo investimento, né? E, na verdade, eles pensavam no custo. Ah, mas é muito caro. Eu falei, peraí, gente, mas isso aqui é investimento. Você vai investir isso aqui 4 anos, depois você vai escolher onde você quer trabalhar. Então, hoje, eu posso falar com muita certeza de que, assim, hoje eu estou na Bicodo por opção, né? Porque eu quero, porque é um projeto que é legal, que é gostoso, que eu acredito. Então, por isso que eu estou aqui. Porque senão eu poderia estar aí botando um currículo que eu tenho certeza que ia ter opções. Porque, como eu falei, a pessoa que está do outro lado, o entrevistador de uma empresa, quando pega alguém com uma experiência fora, e principalmente uma universidade, putz, o cara abre o olho de uma forma gigantesca para esse cara. Eu lembro até hoje, quando eu fui fazer eu fiz assim, foi muito rápido o meu processo seletivo, por exemplo, na IBM. Eu fiz uma prova escrita, passei, que era em inglês, aí na semana seguinte já me chamaram para ir lá, aí falaram comigo, poxa, mas você estudou, você fez isso? Não, sim, tive essa experiência, blá, blá. Aí eu viajei, eu me lembro que isso era final do ano, eu viajei para Recife, que eu falei, vou tirar umas férias aqui, vou ficar um mês, né? Porque eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Falei, não, vou ficar um mês lá, vou com a minha família lá e tal. Eu cheguei, tipo assim, na semana seguinte que eu cheguei em Recife, o pessoal da IBM estava me ligando. E aí, vamos começar? Peraí, mas eu fui semana passada aí. Não, mas então, aqui a gente quer que você converse aqui com a pessoa do departamento e tal, tipo assim. E aí naquela época, eu falei, não, olha, eu ainda estava um pouco até sem saber exatamente como ia ser, né, a minha vida. Eu falei, não, olha só, espera um pouquinho, me dá esse mês aqui que eu estou de... Ainda tive essa marra, tá vendo, Flávio? Ainda falei assim, não, segura um pouquinho aí que eu não quero agora, não. Aí, não com essas palavras, é claro, né? Mas assim, no mês seguinte, de janeiro, eu voltei.
E aí foi quando eu recebi também a proposta de começar o projeto, né, da agência que a gente falou, de uma grande agência do Brasil, que é o World Study, em São Paulo. E aí eu aceitei o projeto e deixei a IBM de lado. Então, assim, eu acho que é importante falar que quem escolhe isso está escolhendo um futuro melhor. Então, é Legal. muito importante. Nos meus atendimentos, tanto com os pais, até mesmo com os treinamentos com os agentes, eu acabo dizendo que quem escolhe uma boa universidade americana é justamente como você mencionou, acaba que inconscientemente recebendo ali como se fosse um passaporte diplomático, porque independentemente de onde você esteja, se de repente você aplicar para uma boa oportunidade, seja na Europa, na Oceania ou na Ásia, um estudante egresso de uma universidade, uma boa universidade americana, vai conseguir competir essas oportunidades no mercado de trabalho, independentemente se tem ou não aquele visto ou aquela documentação dupla cidadania, como muitos daqui no Brasil têm, né? Então, isso é muito, muito legal você trazer essa experiência que você teve logo após a sua formatura. E é justamente uma dessas dores que os familiares têm aqui no Brasil, né? É um investimento relativamente de médio a um certo investimento, não seja tão alto, mas é um certo investimento. Tem que ter um planejamento financeiro. O que você falaria para, de repente, quem esteja assistindo a gente, ou até mesmo aqui agora na live, ou depois aqui a gravação, o que você falaria para esses pais, para esses alunos que estão pensando como os Estados Unidos como opção de destino? Quais são as oportunidades, além das acadêmicas, que um estudante, assim como você teve, vai ter durante a universidade, né? Fala-se muito dos estágios, fala-se muito do CPT, fala-se muito dos trabalhos de verão, trabalho no campus. Você poderia compartilhar um pouco da sua experiência é, com esses detalhes? Olha, o que eu falaria para essa família, né, vamos dizer assim, né, que é nesse caso quando o aluno está querendo fazer, geralmente a família está envolvida, é primeiro buscar conhecimento, tá? Não se prender a informações, vamos dizer assim, pré-fabricadas, tá? Porque o que é o pré-fabricadas, tá? Que eu falo. Eu sempre usava esse exemplo quando eu dava minhas palestras, né? Quando eu falava das universidades dos Estados Unidos, eu começava muito assim: imagine você, né, num almoço de domingo com a sua família, seu tio, avô, pai, primo, e aí você fala assim: eu quero fazer faculdade nos Estados Unidos. O que é a primeira coisa que as pessoas vão falar? Ih, cara, isso é super difícil. Não dá não. Vai ter muito mais impeditivo do que alguém É dizendo, não, vai, impossível, né? sim, é possível. Então, busquem esse conteúdo, porque eu sempre tentei, você sabe como eu sou um cara que eu tento ser o mais prático possível e mostrar para quem está do outro lado que sim, é possível, né? Eu nunca fui um cara no colégio de notas altas, muito pelo contrário, eu era aquele cara que passava arrastando. Só que, tipo assim, quando eu fiz a minha faculdade, o GPA lá é 4.0, né? E eu tinha GPA de 3.6, né? Então, isso aí, para deixar a galera mais ou menos... Super alto, né? É super alto. A minha média era em torno de 8,5 para cima, entendeu? Então, por quê? Porque foi assim, foi quando eu me identifiquei, encontrei a maturidade, né? Então, o que eu sempre falo? É possível, independente das tuas notas que você teve no teu colégio, é possível, independente do valor, porque assim, se você hoje tem, vamos dizer assim, notas boas, fica mais fácil ainda, porque você ainda pode conseguir bolsas. E tem bolsas, eu já cheguei a dar bolsas quando eu estava realmente, né, diretamente ligado com universidades, eu já cheguei a dar bolsa de 80%. Eu tive um menino, uma vez, esse exemplo do menino até de Presidente Prudente, o menino só tinha nota 9,5 para cima. A escola, a universidade, na verdade, que eu tinha, era a Universidade de Hartford, que era uma das melhores universidades, ela é top 15 dos Estados Unidos de engenharia, ela deu 80% de bolsa para esse rapaz, né? Então, assim, tem que aplicar. Eu sempre falo, se você quiser, se você quer muito isso, aplica, mas eu já também faria, se eu pegaria desde já
se o menino quer, se a menina quer, se eles querem se dedicar a isso, já começar a focar no inglês, e principalmente também ter um planejamento financeiro para isso. Porque, claro, a gente está falando, né? Tipo assim, a gente tem que entender que o câmbio aumentou muito, né? Então, eu, quando fiz lá atrás, eu recebia meu salário em dólar. Então, para mim, tudo era em dólar. Então, eu não tive nada em repensar em relação a isso. A gente veio vendo o dólar sair de 2,80, 5, 3, né? 2,80, 3, 4, 5. Então, assim, hoje, realmente, se você não tiver um planejamento financeiro, né, por causa disso, fica realmente difícil, né? Mas não é um impeditivo. Eu acho que primeiro você tem que aplicar para as universidades, ver qual que é, e de acordo com o teu perfil, sempre vai ter algo de acordo com o perfil da pessoa. Essa é o que eu falo. Mas não se desanime, muito pelo contrário, apliquem, não escutem o que a titia, o vovô vai falar, entendeu? Porque às vezes eles não estão sabendo o que está acontecendo. Porque realmente, há muito tempo atrás, né, era bem difícil, até pela comunicação, né, por tudo isso daí, mas hoje não é tão difícil, não. É muito até fácil e simples para aplicar para uma universidade. Legal. Muitos dos alunos que já, os próprios adolescentes que têm pesquisado, tanto na internet, ou até mesmo nessas iniciativas como a da própria da MSM aqui hoje, com essas lives, com esses webinars, muitos estudantes estão pesquisando as informações, às vezes eles têm aquela vontade de ir, ou até mesmo têm ali um interesse, e vai ter uma ajuda financeira, inclusive dos pais e tal, mas muitos deles pesquisam também sobre informações, a questão de trabalho, por exemplo, se é possível trabalhar no campus, depois como funciona o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, né? É sabido que com o visto de estudante do F1, um aluno, se desejar, ele pode sim trabalhar ali 20 horinhas por semana, se o campus oferecer algum trabalho dentro do campus, afinal de contas, fora não é permitido. Como que funciona aí? Você certamente tem essa experiência, ou tanto pessoal quanto dos alunos que você já assessorou. Como que funciona esse sistema de trabalho no campus, de CPT e do OPT ao término do programa? Vamos lá. Olha, é muito simples, tá? Essa questão do trabalho, né, dentro do campus. Já diz exatamente, trabalho dentro do campus. Ah, mas eu encontrei um trabalho aqui no McDonald's que é 10 minutos do campus. Não pode. Por lei, não pode. Só que nos Estados Unidos, a grande maioria das universidades, pode ser as grandes, pode ser as menores, né? E os menores eu falo community college, que são uma estrutura melhor. Sempre vai ter um restaurante, sempre vai ter uma biblioteca, sempre vai ter, né, uma cantina, sempre vai ter algo que você pode sim trabalhar. E aí você tem que aplicar para trabalhar part-time, que são 20 horas semanais. Por quê? A pessoa do outro lado tem que entender que o foco é o quê? Estudar. O Estudar. trabalho é só para ajudar com alguma coisinha ou outra. Então, mas eu quero trabalhar 40 horas. Não pode, sabe? E É um aí complemento, né? é um complemento. E aí o que acontece? Tem que ser dentro do campus. Geralmente, depende da universidade, mas geralmente, quando ele recebe um offer dentro do campo, ele só tem que validar com a universidade, só para a universidade estar ciente disso. Tá? E no período de verão, né, que é aqueles 3 meses, o estudante internacional ele tem 2 opções. Ele pode voltar para a casa dele, passar as férias no país de origem, ou ele aí sim pode arrumar emprego fora do campus, né, que eles chamam de summer jobs, né, e aí ele sim pode fazer até 40 horas, isso aí não tem problema, aí ele pode sim, só no período de férias de summer, tá? Do summer. No summer. No inverno, não, porque no inverno, geralmente, as férias são curtas, então não tem como. E eu sempre falo o seguinte, quando você se forma nos Estados Unidos, você tem a possibilidade de fazer o OPT, né, que é o trabalho remunerado na sua área. Isso é muito importante. Beleza, eu passei aqui, eu fiz engenharia, acabou aqui, eu vou fazer meu OPT trabalhando no Burger King. Não pode. Entendeu? Não pode. Não é, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa. Tem que ser na sua área de atuação. Então, quando você tem a sua área de atuação,
uma empresa vai poder emitir um documento, né, dizendo, olha, uma carta dizendo, olha, esse cara vai trabalhar para a gente aqui fazendo isso, 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 isso. Tá? Então, essa que é a grande, né, essa é a grande diferença. Então, se a gente souber, ou se a pessoa souber que esse OPT, dependendo do curso que ele faz, ele não é um negócio fixo, tá, Flávio? Então, é muito importante falar isso. Porque muita gente fala, mas me falaram que era 1 ano, mas me falaram que é 2, mas me falaram que é 3. Geralmente, é 1 ano, vai depender do curso que ele fez, porque alguns outros dão um pouco mais, tá? Isso estava até um pouco assim, com esse período do Covid, estava até um pouco conturbado, porque chegou na época que ainda estava o Trump, ele chegou a cancelar esse OPT, que causou uma certa indignação com muita gente, depois voltou atrás, o Biden assumiu, depois, enfim. Então, assim, eu sempre falo que é bom essa informação estar sempre checando, porque hoje, geralmente, é 1 ano, dependendo do que você fez, pode ser um pouco mais. Então, por exemplo, geralmente as áreas de humanas é 1 ano. Você 1 ano fez algo só. para engenharia e tal, aí pode ser um pouco a mais, tá? E depois do São aquelas OPT, carreiras de STEAM, né? Que é o Science, Technology, Science, Technology, Math, Engineering, Math. Yeah. entendeu? Então, tipo assim, é sempre importante estar checando isso de acordo quando você estiver faltando, porque não adianta, muita gente às vezes vai olhar isso aqui e vai dizer assim, beleza, essa aqui eu posso ficar 2 anos. Aí ele faz, só que, peraí, ele tem 4 para fechar, então é muita coisa para rolar. Então, 4 anos, né, para fechar para depois. Então, é sempre bom, quando tiver no último ano, checar essa informação. E, né, é claro, hoje, né, quem depois do OPT, você também pode aplicar para o Green Card, que é uma coisa que muita gente não entendia ou não sabia que podia. Então, teoricamente, dependendo do que você, de como vai ser a tua performance até durante o teu OPT, você pode aplicar para o Green Card junto, né, com a empresa que você está trabalhando ou por você mesmo, né? Tem até algumas empresas que fazem esse processo migratório, então tem muita possibilidade. Eu vou até te dizer, eu voltei, eu poderia ter ficado 1 ano, só que eu voltei, porque foi na época da crise de 2008 nos Estados Unidos, né? Na verdade eu voltei em 2009, e eu acabei decidindo voltar, né, para cá, enfim, mas eu teria direito a 1 ano para ficar lá. E você decidiu voltar. Realmente, é o próprio nome, né? OPT, Optional Practical Training. É opcional, mas assim, você pode aplicar ou não. Você nem chegou a aplicar, então. Você participou, Não, mas você já teve não também apliquei. uma experiência, né, considerável antes de trabalho, então não era algo novo para você, né? Um trabalho uma cultura americana, porque eu acho que isso é importante, né? Você ter essa cultura americana de trabalho é bem diferente. Eu acho que é importante falar, Fábio, porque é o seguinte, a minha decisão foi extremamente, assim, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? Foi extremamente é, calculista, vamos dizer assim, né? Porque é o seguinte, eu fui para os Estados Unidos trabalhar com o programa J1 de Work and Travel, né? Que era Tá. aquele programa temporário de 3 meses, né? Que o pessoal ficou muito comum trabalhar em cassino, trabalhar em estação de esqui durante as férias do verão e de volta. Quando teve a crise, né? Esse programa praticamente acabou, né? E eu amava aquilo que eu fazia. Eu não conseguia pensar em fazer outra coisa, né? Então, de certa forma, para mim, eu meio que resolvi voltar, né? Tipo, meio que pensando, né? Tipo assim, porque eu fiquei muito tempo fora do país, e não era diferente, não era que nem hoje que você tem FaceTime, WhatsApp, tudo muito rápido. Então, eu Era no senti um máximo pouco de Skype saudade. naquela época, né? Então. E aí, assim, então eu tive uma vontade de voltar, né? Voltei, eu até recebi depois uma proposta para voltar e morar em Atlanta, né? E eu acabei não indo para poder assumir, como aquilo que a gente conversou aqui, as franquias lá, né? A franquia em São Paulo. Então foi uma decisão, eu acabei ficando. Mas que foi muito legal também. Então, acho que isso que é importante mencionar. Mas eu poderia ter ficado 1 ano a mais, ter aplicado e ter ficado 1 ano a mais. Legal.
Desde então, desde quando você retornou, essa sua experiência, certamente essa sua experiência de ter sido um estudante universitário nos Estados Unidos e toda essa bagagem cultural e que inclusive de trabalho anterior que você teve antes da graduação que você fez em administração e em empreendedorismo, foi isso? É, o, seria a correta tradução seria, vou falar em inglês que é bonito. Business and Management with emphasis to entrepreneurship, entendeu? Então era gerenciamento de negócios com foco em empreendedorismo. Essa palavra eu levei o tempo a falar lá, entendeu? Mas foi bom. Legal. E aí essa sua experiência, quando você retornou, certamente te abriu portas aí nessas áreas que você iniciou de educação internacional e está até hoje, né? Já tinha uma experiência anterior antes de educação internacional e depois te ajudou, inclusive, a permanecer nessa área. Foi isso? Sim. Eu Legal. sempre falo que, a partir disso que eu fiz, essa faculdade, foi uma escolha minha, eu pude escolher, sabe? Então, acho que quem hoje pensa em fazer uma universidade fora, vai ter o poder de escolha depois que acabar a universidade. Então, eu escolhi estar nessa área, que é uma coisa que eu amo. Você, como a gente já falou aí, vocês viu todo o meu pessoal que está acompanhando aí, viu toda a minha experiência. Então, tipo assim, poderia estar em multinacionais, estar em empresas maiores, vamos dizer assim, né, ou mais famosas, grandes, mas não é o que eu quis. Eu quis estar. Tudo bem, estou numa empresa grande do ramo, né? Então isso também podemos falar assim, mas eu sempre quis estar nesse meio, nessa área de intercâmbio de educação internacional. Isso é uma opção minha e é uma coisa que eu escolhi para mim e que eu falo para todo mundo. Se você faz uma universidade, você vai escolher o que você quer, aonde você quer, que é muito importante. Legal. E legal você mencionar essa questão dessa paixão pela educação internacional, que eu também divido, muitos dos nossos colegas também dividem. O impacto do Covid-19 para o mercado de educação internacional, não só no Brasil, mas como no mundo todo, foi bem expressivo, né? Mas, principalmente agora com o retorno as fronteiras se abrindo, o próprio Estados Unidos abriu recentemente para turismo, e os estudantes internacionais já estão começando a embarcar. O que você diz especificamente para essas pessoas que estavam em... A gente percebe que neste período, muita gente, o sonho de estudar fora, ele só deu só ficou adormecido, porque o sonho sempre esteve, permaneceu, mesmo durante o Covid, permaneceu ali, né, firme e forte. Então, o que você diria, principalmente, de repente, uma palavra aí de incentivo para esses estudantes e para esses pais que estão ali assistindo essa nossa live, para que possam aí aproveitar essas oportunidades que não só as instituições universitárias estão oferecendo para os alunos em termos inclusive de bolsas de estudos, mas também as oportunidades né, de poder estar lá num destino depois de um período tão desafiador que foi o Covid para todo o mercado de educação internacional. Eu vou falar, esse vai ser bem rápido, 3 palavrinhas. O sonho continua, entendeu? Legal. É isso aí. Isso realmente é sobre isso, né? Que mesmo neste período que foi um período desafiador para todos nós, né? Inclusive enquanto profissionais da área, mas também para os alunos, então essa do sonho continuar é muito legal. Beto, nós estamos partindo para o final. Antes da gente finalizar, vou falar rapidamente de uma das nossas instituições que está nos Estados Unidos, que fica em Atlanta, que é a Bay Atlantic University, e que vai bem de encontro com algumas das informações que você já compartilhou conosco durante a sua valiosa experiência, né, não só nos Estados Unidos como estudante internacional, deixa eu ver se consigo compartilhar, mas também como profissional de educação internacional, que já com 18 anos aí de experiência. Vou dividir. Nós temos em Atlanta, pouquíssimas quadras da Bay Atlantic, da Casa Branca, nós temos uma universidade de médio porte, onde os estudantes, chamada Bay Atlantic University. Essa universidade é uma universidade que oferece uma variedade de cursos para alunos brasileiros, tanto para quem está fazendo o undergraduate, que nós falamos que é a graduação principal, ou graduate, são programas de mestrados, de MBAs e também de doutorados.
Mais especificamente, nessa instituição, a gente vai oferecer o quê? Oportunidades para os alunos se desenvolverem nessas áreas, como, por exemplo, ciências de dados, TI, economia, finanças, ciências políticas e relações internacionais. Um dos nossos programas, dois dos nossos programas, na verdade, recentemente, um de MBA na área de empreendedorismo e também um MBA na área de Global Affairs, recebeu um ranqueamento super bacana do 22º, 26º melhor da Intelligent.com, que é um portal sobre educação universitária de todos os Estados Unidos. Então, vamos imaginar um universo de universidades que tem nos Estados Unidos, entre as privadas e as públicas e as Ivy Leagues e todas elas, existem um universo aí de, sei lá, 4.000 universidades. A gente está ranqueado entre as 100 melhores, é bem legal para a gente, né, em termos de oportunidade para os alunos. E a grande oportunidade que a gente tem aqui dessa universidade, que é a Bay Atlantic University, é que os alunos que, de repente, ainda ali estão desenvolvendo o inglês, pegando o gancho que você falou, pega firme no inglês, né? Quer fazer a faculdade no que vem nos Estados Unidos? Começa já a estudar o inglês agora, ou retoma um cursinho, ou faz algumas aulas particulares, ou de repente pratica mais para conseguir ter uma maior familiaridade com o idioma. A grande oportunidade nessa universidade, que é a Bay Atlantic University, é que existe dentro dela um college específico para o ESL ou o Pathway. O que é o ESL? O inglês como língua estrangeira, para quem está vendo a gente lá em casa. Ou aí o Pathway, que vai fazer um auxílio para esse aluno que já tem um inglês legal, como que funciona o sistema americano de ensino. Afinal de contas, é completamente diferente dos estados daqui do Brasil. Aqui no Brasil é muito mais aulas expositivas. Às vezes, se você nem lê o texto, você consegue ir para aula, o professor dá a aula sobre alguma coisa e ainda consegue fazer algum trabalho que seja solicitado. Agora, se nos Estados Unidos, você pode falar melhor que eu. Se você não for preparado para a aula, não desenvolver um trabalho, um projeto que tenha sido solicitado, dificilmente você vai conseguir acompanhar as aulas ou acompanhar os projetos com os professores e com os alunos. Então, é muito legal ter essa oportunidade de desenvolver antes o inglês, antes de começar o programa universitário. O Mentora College é uma instituição irmã da Bay Atlantic University. E quem fizer no mínimo 2 meses de ESL ou Pathway conosco no Mentora College, vai automaticamente receber uma bolsa de estudos de 35% por todo o período do programa, seja de graduação ou pós-graduação. Então, no universo, por exemplo, de uma graduação na área de TI, economia, finanças, relações internacionais, um investimento médio sem nenhuma oportunidade de bolsa vai estar por volta de $15.900, 35%, 10.350 por ano, e já fecha esse valor para os próximos 4 anos. Então, olha só a oportunidade que o estudante vai ter ao escolher a Bay Atlantic University como uma oportunidade de universidade nos Estados Unidos. Da mesma forma, funcionam os programas de mestrado, de MBA e mestrados profissionais e MBAs. O investimento médio sem nenhuma bolsa de estudos vai estar $18.000 americanos. Se fizesse 2 meses iniciais ali, de pelo menos com o ESL, mesmo para quem está aprimorando o idioma, mesmo quem já fala o idioma, né, no dia a dia, tem o inglês fluente, já tem TOEFL, mas olha só a oportunidade que você vai ter se você fizer no mínimo 2 meses. Esses 2 meses iniciais, você pode aprender a discorrer sobre os S's, que são aquelas cartinhas, que são aqueles documentos com cunho pessoal, onde você vai discorrer sobre algum tema. Então, inúmeras oportunidades os quais os estudantes vão ter. Vai ter também 35% de desconto de bolsa de estudos, que vai cair de $18.000 para $11.700 o ano num curso que vai dar a oportunidade não só de se desenvolver fortemente na área acadêmica, nos Estados Unidos, ter a oportunidade de trabalhar no campus, porque é uma universidade de médio porte, como o Roberto mesmo falou agora há pouco. Para universidades nesse porte, tem inúmeras oportunidades. Tem cafeteria, tem academia, tem uma série de postos de trabalho onde estudantes internacionais podem aplicar e também ter um dinheirinho extra ali, de repente, para passear né, e realmente utilizar no seu tempo livre, né? A oportunidade também é para quem busca depois a opção tem o CPT durante o programa, que pode fazer os estágios durante o programa, ou também o OPT. Então, é um universo de oportunidades, né? Então, já partindo para o final, eu gostaria muito de agradecer aqui a
a presença do Roberto Bihari, que é um experiente profissional na área de educação internacional, um alumni também de uma universidade de ponta nos Estados Unidos, que hoje abrilhantou aqui o nosso bate-papo com informações super bacanas de como foi a experiência dele lá nos Estados Unidos. Roberto, gostaria de deixar alguma mensagem final? Não, só agradecer aí e passar a mensagem sempre no final sempre é de positividade, né? Então, para quem está do outro lado, aquilo que a gente mencionou, o sonho continua e, principalmente, apliquem, né? Se vocês querem, não importa se você teve nota boa, ruim, média, se o dinheiro está curto, muito, pouco, enfim, o perfil, o nível de inglês, o perfil sempre vai ter algo para você. Então, não escute a vovozinha, nem o tiozinho lá no jantar de família, vá atrás, busque conteúdo, busque conhecimento, porque é mais possível do que a gente possa imaginar. E, novamente, muito obrigado pela oportunidade aí. Legal. Eu que agradeço, em nome da MSM, eu gostaria de agradecer a sua presença, a presença de todos que estão aqui. Esta sessão está sendo gravada e vai ser disponibilizada no nosso canal no YouTube. Bem, é isso, espero que tenham gostado, foi um prazer, até logo, tchau, tchau.